Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite que estamos aqui juntos para meditar na palavra do Senhor. Seja bem-vinda, Jéssica, Rosaura, Kátia, Luizane, Carlos Eduardo. Puxa vida, tem uma galera aqui que é totalmente fiel, tá todo dia com a gente aí. Obrigado pela audiência de vocês. Robson, seja bem-vindo, Robson. Boa noite, Kátia. Martins, seja bem-vindo, Martins. Boa noite, boa noite. Gilmara, shalom, meu pastor. Saudade tua também, Edu. Glória a Deus. André Severino da Costa, seja bem-vindo. Em nome do Senhor, mais uma noite aqui que estamos juntos. Mais uma vez aqui. Olha, já estamos aqui há quase 50 dias, quase 60 dias que nós estamos juntos aqui diariamente. Eu acho que a primeira live foi dia 18, se eu não me engano. 18 ou 19 de março. Praticamente 60 dias daqui a pouquinho vamos fazer aniversário. E estamos aqui diariamente. Fora isso, nos últimos dias nós paramos com as lives no sábado para termos um Shabat. E hoje eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso. Eu vou botar aqui. Eneida, Shalom, Tia Veraci, vou botar aqui o nome da palavra. Só um momentinho. Vamos comentar aqui o sentido do Shabat. Maravilha. Tá aqui a palavra, o sentido do Shabat. Amém, queridos? Felipe Correia, seja bem-vindo. Carol Ramos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é importantíssimo nas nossas vidas. Quem aqui pode me explicar o que é um Shabat? Shalom, Gorete, seja bem-vinda em nome do Senhor. Quem aqui pode me explicar o que é um Shabat? Leandro Oliveira, Dani Zorzeto, DLZ Psicologia e Coaching, olha aí, hein? Uau! Nath Paz, Dona Vanilda, seja bem-vinda. Vamos lá, o pessoal tá chegando aí, um a um, vamos entrando aí. Lise, seja bem-vinda, Lise. Maravilha. Olha, a Kátia já deu uma pista ali, descanso. Muito bem, Kátia, é isso aí. Quem aqui tá precisando descansar, hein? Esse negócio de ficar em casa cansa também. Esse negócio de ficar só em casa não é moleza, meu irmão. Não é moleza, também cansa. Mas olha só. Olha aí, a Goretinha tá precisando descansar, maravilha. Estabelecido por Deus para estar com a família e adorar a Deus. É verdade. Isso aí, Kátia. A Kátia já tá adiantando a minha palavra de hoje. Damião Fernandes, seja bem-vindo. Verdade, a rotina cansa. Verdade. Pastora Mônica, Rafa, seja bem-vindo. Dani Gurska, seja bem-vinda em nome do Senhor. Não peguei coronavírus, mas estou com um pouquinho de tosse hoje. Camila Madria, seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Vamos então iniciar os trabalhos. E eu queria... Luana Matos, seja bem-vinda. Olha aí, a Kátia tá falando que tem mais um trabalho doméstico. É verdade, isso aí. Isaías Trindade... Aliás, Laisa Trindade. Laisa Trindade, me perdoe, errei o nome. Melhoras, pastor. Obrigado. Marcelo, Thaisa Trindade, sejam bem-vindos. Gente, ainda dá tempo de clicar no aviãozinho e convidar mais algumas pessoas para nós aumentar a audiência dessa live.
E hoje eu vou estar então trabalhando um pouquinho esse tema com vocês. Ok? Emerson, seja bem-vindo. Vamos lá então. O sentido do Shabat. E eu quero ler alguns textos bíblicos, tá? Que eu separei aqui para que você tenha um pouco de instrução sobre o tema. Todo mundo já sabe que Shabat significa descanso, assim, de uma maneira geral significa descanso. Mas eu queria abordar um pouquinho mais profundamente esse tema para ver o que mais a Bíblia pode nos dizer, porque existe muita dúvida, existe muitos questionamentos, inclusive existem alguns segmentos religiosos que levam, por exemplo, a questão de guardar o sábado ao pé da letra, radicalmente, né? Que o dia do sábado é sagrado, é santo e separado ao Senhor, assim como os próprios judeus, eles têm lá em Israel essa questão do sábado, uma coisa sagrada, em que eles não fazem nenhum tipo de atividade no sábado, porque o sábado é do Senhor. E da onde nasceu isso, tá? Eu quero ler na lei de Moisés, aliás, no Decálogo, uns 10 mandamentos, mas olha só, os 10 mandamentos, a Bíblia apresenta ali no livro de Êxodo, capítulo 20, tá? Mas depois, a Bíblia, em Deuteronômio, ela apresenta novamente os 10 mandamentos com uma certa revisão do tema. Por quê? Porque quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, no deserto, né, quando eles entraram, logo em seguida que eles entraram no deserto, eles estavam estabelecendo ali, eles receberam os 10 mandamentos de uma forma em que o povo que estava recebendo, ou seja, o destino daquela mensagem, era um povo que estava ingressando no deserto. E aí, depois, o livro de Deuteronômio, que é um livro que significa Deutero, significa Deutero, segunda lei, Deuteronômio, ou seja, uma revisão da lei. Ou seja, Moisés, ele faz um compêndio agora de toda a lei, de tudo aquilo que foi entregue, soma juntamente com a experiência que eles viveram no deserto, e agora eles estão diante da entrada ali aonde o povo estava prestes a conquistar a terra da promessa. Então, a forma como foi passada essa lei já foi projetando um povo que viveria na terra da promessa e não um povo que viveria no deserto. E há uma diferença muito grande para quem está no deserto de viés, de ótica, e de quem está diante de viver uma promessa, de viver a plenitude da promessa. Então, eu quero ler agora a questão do sábado, do livro de Deuteronômio, então, capítulo 5, versículo 11. E diz assim: guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Eu vou te dar um exemplo, e aqui o texto está claro, do dia do sábado. Mas essa tradução que nós temos, na verdade, está falando do dia do Shabat, porque a palavra original do hebraico é Shabat,
que significa descanso. Então vamos trocar a palavra sábado por descanso para ver se muda o sentido. Guarda o dia do descanso para santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. Então, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Será que se eu trocar sábado por descanso ou por Shabat, muda o sentido do texto ou não? O que vocês acham? Guarda o dia do descanso para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. O que vocês acham? Será que muda o sentido do texto? Coloca aí, coloca alguém aí, sim ou não, talvez. O que vocês acham? Coloca aí, meu irmão. Vamos participar aí, ó, não muda o sentido. Para Dani, não muda o sentido. Né? Então vamos ver, ó, guarda o dia do sábado e para nós aqui, num entendimento do que é a palavra original, seria guarda o dia do descanso. Então, o que acontece? Há uma inversão, há uma inversão de entendimento, aonde muitos hoje entendem o sábado não como um princípio, mas entendem como um ritual sabático. O que acontece? Guarda o dia de sábado para o santificar. Então, quem santifica é o homem que santifica o descanso, e não o descanso que santifica o homem. Então, nós santificamos o dia do descanso e não o dia do sábado nos santifica. Vocês estão entendendo a diferença disso? Então, pega o sentido desse texto aqui. Guarda o dia de sábado para o santificar. Então, nós santificamos o dia e não é o dia que nos santifica. Mas muito por não compreender o sentido do princípio e se apegam somente à letra, acreditam que o sábado é um dia santo. Não, o sábado não é um dia santo. Nós santificamos o dia do descanso. Vocês estão entendendo o sentido disso? Como ordenou o Senhor teu Deus. Talvez uma coisa que traga uma referência muito apegada à interpretação exata do texto, a interpretação literal desse texto, tem a ver também com a própria interpretação do judaísmo em relação a isso. O judaísmo, ele guarda o sábado literalmente, né? Mas o judaísmo, da mesma maneira que ele guarda o sábado, ele também não crê que Jesus é o Messias. E aí? E aí nós vamos ver como é que Jesus gerenciou o sábado. Vamos ver agora aqui. Vamos ler outro texto aqui. Mateus capítulo 12, tá? Abre Mateus 12. Vamos entender aqui Jesus agora diante de uma situação no sábado. O que acontece aqui? Mateus capítulo 12, a partir do 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, ou seja, em dia de Shabat, descanso, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Então os fariseus, olha os fariseus aqui, um partido político religioso, um movimento de retorno à santidade, porém era sepulcro caiado, onde era santo por fora, mas era pecador por dentro. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele e nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós sabeis o que significa misericórdia quero, e não holocaustos,
não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então, Jesus, o Filho do Homem, é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do Shabat. Então, a partir desse texto, nós podemos compreender claramente que a questão não está no dia, embora a Bíblia diga lá na lei que 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, mas não significa, e aqui Jesus está deixando claro isso, que esse dia do descanso tem que ser aquilo que nós entendemos como sábado, o dia do sábado, né? Embora seja um dia muito propício para isso, né? Eu procuro fazer o meu Shabat no sábado, né? Mas isso não significa que se eu tiver que fazer alguma tarefa no sábado, que eu esteja impedido. Porque aqui, da mesma forma, Jesus falou que até mesmo os sacerdotes ministravam no sábado e não tinham culpa sobre isso. Ó, o André está comentando aqui, eu entendo que para mim o sábado pode ser qualquer outro dia que eu escolhi para santificar como dia de descanso. Olha, André, eu vou adiantar então o que eu ia falar, porque tem muitas pessoas que se condenam por ter que trabalhar no sábado. Por exemplo, a pessoa, ela trabalha de segunda a sábado e tem folga no domingo, então ela está em pecado. Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Sinceramente. E por que, se o dia de descanso, e Jesus é descanso, por que nós não fazemos, por exemplo, o nosso culto, a nossa reunião de congregação no sábado? Por que optamos em fazer no domingo? Tudo são perguntas que eu vou deixar no ar aqui para ver se a gente consegue responder no final, se der tempo. Tá bom? Então, Jesus deixa claro aqui que a questão do descanso, o Senhor do descanso não é o 7º dia, mas é o próprio Messias. Ele é o Senhor do sábado, ele é o próprio descanso. Ele é por isso que hoje o nosso descanso está no Senhor. Nós santificamos um dia por causa do Senhor e não por causa do dia da semana, porque não há nenhum tipo de santificação no dia da semana em si. Olha aí, o Juliano está falando que o domingo é a primícia. Muito bem, mas tem um detalhe aí importantíssimo que acontece a partir de Jesus. E por isso hoje a igreja protestante no mundo inteiro, inclusive até a igreja católica, a igreja cristã, ela procura dar preferência até mesmo ao domingo, ao primeiro dia da semana, do que ao último, né? Então, mas por que isso? Por que a partir de Cristo isso virou uma chave, né? Nós vamos ver no final, se Deus permitir, e você ficar até o final da live. Eu vou ter que começar a fazer umas perguntas para responder só no final para a galera ficar até o fim. Vamos lá. Vamos lá. Então aqui Mateus diz que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então, quem rege, quem é Senhor, que tem o domínio sobre o sábado, agora é o Filho do Homem. Vamos lá. E Mateus, ainda na continuação, a partir do versículo 9, fala o seguinte: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. De quem? Dos judeus. Achava-se-lhe um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Pronto, aqui Jesus já está ampliando o negócio. E ele está tratando aqui justamente a hipocrisia dos fariseus.
Porque se o fariseu deixasse cair uma ovelha numa cova, o fariseu faria de tudo para tirar a ovelha, para não perder o valor que a ovelha tinha. Então ninguém estava a fim de perder recurso no sábado, só porque era sábado. Mas, desde os tempos, então, da antiguidade, desde os tempos do judaísmo e da lei, o sábado é guardado de maneira radical, o sétimo dia da semana, o sábado. Se quem já foi a Israel sabe. Lá em Israel, quem um dia for comigo lá vai presenciar essa cena. Quando chega no sábado, no sétimo dia, e você vai para o seu hotel, você vai ver que o elevador do hotel entra em modo sabático. O que é modo sabático? É modo descanso. Então o elevador, ele entra no piloto automático e ele para em todos os andares do hotel. Você não aperta o botão do seu andar. Você simplesmente entra no elevador, não faz nada e espera que ele pare no seu andar. Esse é o modo sabático. Então, é impressionante como o judeu, ele torna um rito religioso até hoje essa questão do sábado, agregando isso, atrelando isso ao sétimo dia radicalmente. Então, no sábado não faz comida no sábado. O judeu ortodoxo não faz comida no sábado. Ele come a comida do dia anterior. Então, na sexta, ele faz comida que sobra para comer no sábado, porque ele não faz comida no sábado. Então, ele não trabalha no sábado, ele não lava a louça no sábado, ele não faz nada no sábado, radicalmente, com a preocupação de que, de certa forma, vai estar infringindo a lei de Deus. Então, aqui Jesus estava justamente confrontando a hipocrisia e a religiosidade dos fariseus. E ele diz, ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito fazer o bem no sábado. Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. E retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, como lhe tirariam a vida. Então os fariseus eram revoltados com Jesus, justamente porque Jesus curava no sábado, justamente porque Jesus estava sempre atento a fazer o bem no sábado. Então, nós lemos no Evangelho de Mateus, tá? Esse conflito entre fariseus e os discípulos de Jesus em relação à prática do Shabat, que para eles é um princípio religioso, para nós é um princípio espiritual. Mas hoje ainda nós vemos esse conflito confundindo o povo de Deus. Então, os fariseus estavam apegados ao ritual do sábado, mas Jesus estava apegado ao princípio do descanso. E quando nós entendemos o Shabat como um princípio, nós entendemos que ele é a palavra, Jesus, o Messias, ele é o Senhor deste princípio. Ele é o nosso descanso ainda hoje. Ainda quero ler mais um texto com vocês. Quem puder abrir em João 5. Gente, o objetivo dessa live hoje não é levar esse princípio às últimas consequências teológicas, a última tese teológica, né, a última instância da tese teológica sobre o Shabat. Não, eu estou trazendo algumas reflexões com vocês aqui para vocês pensarem, e eu vou trazer também aquilo que eu penso sobre o assunto, tendo em vista que eu não sou dono da verdade absoluta, mas tenho buscado a revelação em Deus, principalmente na sua palavra. Sendo que já falei numa live sobre meditação bíblica que a palavra de Deus, ela muito mais do que interpretada, ela precisa ser revelada na tua vida. Então, o que João 5, a partir do 15, fala? Olha só. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, olha só o que Jesus fala aqui. Isso aqui para mim é revelação, é revelador. Meu pai trabalha até agora. Até agora quando? Até o sábado.
e eu trabalho também. Quando? No sábado. Os judeus estavam escandalizados porque Jesus estava trabalhando no sábado. E aí Jesus diz, olha, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho até agora. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, Jesus violava o sábado. Obrigado. Jesus, recebi uma água aqui. Jesus violava o sábado trabalhando no sábado. Por quê? Porque ele via o seu pai violando o sábado, trabalhando no sábado. Meu Deus, mas isso então, como é que funciona isso? É porque Deus muitas vezes cria um princípio e o homem cria a religião, torna aquilo um ritual religioso. Eu sinceramente, amados, eu creio que o radicalismo em relação ao sábado, ele foi necessário no ingresso do deserto. Por quê? Porque Deus estava ensinando um povo a obedecer, independente do princípio. Tanto é que o maná caía de domingo a sexta, e quando chegava na sexta-feira eles recolhiam dobrado, e o maná não estragava, e eles comiam aquele maná. Então foi a maneira que Deus fez para disciplinar e educar um povo que estava ingressando no deserto. Da mesma sorte, na criação, Deus também trabalhou 6 dias, e no 7º ele descansou. Por quê? Porque Deus estava estabelecendo um padrão, Deus estava aplicando o princípio e ensinando este princípio ao homem, mas ele não veio para estabelecer esse princípio como um ato religioso. Tanto é que Jesus nos mostra que Jesus agora, ele era, como eu já tenho dito, incapturável. Ele veio e sabota todo o sistema religioso da época. Porque os fariseus estavam apegados à lei, mas eles não tinham uma vida autêntica de fé com Deus e relacionamento com Deus. Eles eram podres por dentro, como sepulcro caiado, que Jesus mesmo falou. E esses fariseus, esses judeus, eles não estavam preocupados com princípios, eles estavam preocupados com a aparência da sua religiosidade. E Jesus, ele não veio para somar os fariseus, aliás, Jesus veio quebrar o sistema da terra. E ele diz assim, agora o meu reino, ele não é desse mundo, o meu reino não vai ter fim, meu reino não tem nada a ver com essa história que vocês criaram aí. E aí Jesus traz uma elucidação e uma revelação do princípio por trás de uma prática que foi estabelecida pelo próprio Deus lá atrás para a doutrinação do povo. Então Jesus ele entra agora e traz uma revelação desse princípio para o povo. E os judeus então eles ficavam enlouquecidos tentando matar Jesus, sendo que a lei dizia, ó, não matarás. Mas eles queriam assassinar Jesus e de fato fizeram, porque Jesus curava no sábado, porque Jesus trabalhava no sábado, porque Jesus, conforme a própria palavra diz, violava o sábado. Então, amados, a nossa vida cristã hoje, ela não está baseada num ritual, mas sim no entendimento e na vivência de princípios bíblicos para uma vida mais assertiva. Eu costumo falar que a Bíblia, ela apresenta Jesus de Gênesis a Apocalipse. Ela aponta para Cristo, que é o tema central da Bíblia, que é a revelação do Messias de Gênesis a Apocalipse. Né? A preparação, a sombra das coisas que viriam, e depois quando vem o Messias, e no final termina Apocalipse com a revelação. Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? Do Messias. Revelação de Cristo. Então, a Bíblia de A a Z, ela aponta para Cristo. Mas ela também é um livro de princípios de Gênesis a Apocalipse. E esses princípios, eles precisam ser revelados em nossas vidas e não
e não transformados em atos religiosos, porque a Bíblia nunca mandou que nós nos tornasse princípio em rituais religiosos, porque aquilo que é ritual religioso acaba perdendo valor, porque você acaba por fazer algo mecanicamente, sem revelação. Aquilo que é religioso não significa algo revelado na tua vida. Então, amados, o objetivo disso é elucidar essa revelação daquilo que o Senhor já colocou como responsabilidade sobre as nossas vidas. Mas o que? O princípio do Shabat, do descanso, que tem a ver com um princípio de família. Agora, uma coisa é muito interessante. Os judeus, eles nos dão uma aula de como celebrar esse Shabat. E talvez nisso, mesmo eles aplicando esse princípio de modo religioso aos sábados, eles talvez tenham uma prática muito mais assertiva que a nossa. E foi falado aqui dos irmãos adventistas, que também tem isso como um rito religioso, sagrado, o sábado como um dia sagrado. Talvez eles, por ter esse dia sagrado, eles tenham essa consciência de uma prática muito mais assertiva do que nós. Porque talvez na flexibilidade que nós temos, na liberdade que nós temos de praticar isso não como um dia sagrado, mas como a santificação de um dia, talvez nós tenhamos no decorrer do tempo perdido o princípio e não praticado nada. Então, hoje Deus quer restaurar o princípio na tua vida. E Shabat, então, tem a ver com comunhão com Deus e comunhão com a família. Descanso no Senhor e descanso no seio da família. Uma restauração da família. Eu vou falar um pouquinho sobre isso ainda. Então, o Shabat, o dia do descanso, é o dia da célula máter, da célula principal, que é a família. Esse dia, amados, é o dia, ele torna-se a força que renova as nossas baterias, renova as baterias do homem para que ele possa enfrentar uma nova semana que inicia no domingo. E esse, então, inicia renovado e feliz no domingo, no primeiro dia, né? Se ele renovou. Agora, preste atenção. Se você trabalha de segunda a sábado, então faça o teu dia de renovo das tuas baterias, faça o teu descanso, o teu Shabat no domingo e pratique o princípio no domingo. Amém? Hoje, mais do que nunca, muitos mergulham numa luta incessante por bens materiais, prestígio, status, conforto. Agora, vem o Shabat e propõe para pensar aonde nós queremos chegar. Isso aqui é um ponto-chave, tá? Aonde nós queremos chegar com tudo isso? Porque talvez a gente tenha uma rotina, e não é errado isso, não está errado, eu também tenho. Procuro ter uma rotina de alta performance, aonde o dia começa bem cedo, na madrugada, e com muitos investimentos, muitas tarefas, muitas coisas. Por quê? Porque buscamos realizações, conquistas, buscamos transformação pessoal, com crescimento, estudo, leitura, fazendo muitas coisas que produzem resultados reais, né? Tanto de transformação como de entrega para os outros. Eu vou dizer para vocês, estar todos os dias aqui ministrando, escrevendo, não é uma coisa fácil, não vem com facilidade. Requer investimento, requer pesquisa, requer caminhada, requer comunhão com Deus, requer oração, requer busca, requer trabalho, muito trabalho. Então, isso tudo tem sentido, sim, traz sentido, mas tem um dia que tem que parar. Porque tem o momento de dar a machadada e tem o momento de afiar o machado. Então, se você trabalha no sábado, faça seu Shabat no domingo. Se você trabalha sábado e domingo, faça seu Shabat na segunda, na terça. Mas tem um dia
para renovar a sua vida. A Dani está agradecendo pelo investimento. Olha, faço isso com muito carinho, com muita entrega e crendo que vale a pena, porque eu estou lançando sementes que vão transformar vidas e essas vidas vão transformar mais vidas. E com muita alegria eu cumpro a minha chamada, viu? Isso não é peso nenhum, isso é motivo de alegria, mas dá trabalho, mas é motivo de muita alegria investir na vida de vocês. Então, o sábado, vamos lá, é motivo de uma parada para repensar as coisas. É um pit stop para se abastecer espiritualmente, se abastecer na sua família e começar a fazer avaliações práticas da sua vida. A Thaisa, tem tanto comentário bonito que eu preciso ler, gente. Que honra sermos sermos ovelhas de vocês. Obrigado, Thaisa. Para mim é uma honra também. A Cris diz o seguinte, Cris Volpato, gratidão infinita, pastor, por sua existência e da pastor. Vocês não têm noção da transformação que fizeram e fazem na minha vida. Glória a Deus. Glória, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Obrigado pela oportunidade de ser canal na vida de vocês. Amém, Nath Paz. Muito obrigado. Glória a Deus. A Gilmara diz, não importa o dia, importa o fazer, dia de comunhão com a família de Deus. Amém. Glória a Deus pela vida de todos vocês. É uma honra para nós, tanto para mim como para a pastora, servi-los em amor. Vamos lá. O Shabat, então, é essa ilha no meio do oceano. Já pensou depois de uma semana atribulada, atendendo telefonemas, resolvendo problemas, respondendo e-mails, produzindo, gerando conteúdo, atendendo compromisso, enfrentando horas perdidas, preso no trânsito, e nesse tempo a coisa que eu mais estou gostando, já vou ler mais alguns comentários, esse tempo que eu mais estou gostando é que eu não preciso encarar o trânsito todo dia. Glória a Deus, Deus está me dando um shabat do trânsito, glória a Deus. E aí chegar ao pôr do sol do último dia da semana, né? A viração para o último dia, e cair direto num oásis, né? Esse é o mar turbulento da atualidade, né? Não se tem tempo para nada, vira-se escravo do relógio, da agenda, das tarefas. E aí quando chega o final do 6º dia, o homem tem a opção de parar tudo, cair na saída, se desligar de tudo, e a conexão é uma só. Observa-se a criação como presente divino, onde o rei é o próprio Criador, e nós estamos agora com ele, descansando com ele e com a nossa família. Gente, o Shabat é um princípio poderoso. Dona Vanilda fala, pastor, tu é dos anjos que Deus parou na terra. Glória a Deus. Obrigado, viu? Que isso realmente tenha valor na sua vida. A Vandila Lima, obrigada, pastor, você é bênção. Gratidão, querida. Ana Paula, cada palavra um aprendizado. Gratidão, Ana. Deus abençoe. A Cris diz, não parem nunca. Orem por nós para que a gente possa subsistir sempre, em nome de Jesus. Pastor amado, sou muito grato por tua vida. A Rosângela, obrigado, querida. Que Deus abençoe, sou grato pela tua também. Adorei o cabelo. Obrigado, querida. Isso aqui é bônus, viu, da live. Gente, vocês não vão deixar meu cabelo em paz, né? São arriados. Obrigado, pastor, porque Deus da tua vida para salvar a minha, mudou a minha casa. Graças a Deus, Rodrigo, eu amo a tua vida e a tua casa, viu? Gratidão, viu? A Gilmara, somos muito abençoados por cada investimento que tu e a pastora fazem por nós. Temos a ideia do preço pago por vocês, honramos e somos gratos a vocês, pastores, é muito amor envolvido. Eu é que sou grato pela vida de vocês, muito obrigado pelo reconhecimento, pelo carinho. Rodrigão fala, tu é meu pai espiritual, glória a Deus. E tu é meu filho espiritual, glória a Deus. Vamos lá, uma honra para mim pastorear vocês e agradeço de coração todo o crédito dado à nossa chamada, à nossa liderança, ao nosso pastoreio. Glória a Deus, aí a pastora tá aí também. Vamos lá. O homem, preste atenção agora aqui, o homem foi criado no 6º dia. Então Deus cria tudo primeiro, né? Eu já falei sobre isso. O poder da palavra, ele cria todas as coisas. No 6º dia ele decide fazer, né?
Porque antes ele dizia haja, então haja no sentido de exista, sentido de existir. Mas no último dia, no sexto dia, Deus resolve fazer, né? Ó, o Ju tá falando, meu pai, meu irmão, meu amigão, meu pastor, e aí vai. Glória a Deus, é muito amor, Ju. Gratidão pela tua vida, queridão. O Ju tem ajudado aí com os banners, obrigado, querido. Top, vamos lá. Meu Deus, vamos lá, a hora tá voando. Deixa eu pegar as minhas anotações aqui. Então, o homem foi criado no sexto dia. Deus chegou no sexto dia e disse assim, ó, agora eu vou fazer alguma coisa. Porque antes ele disse, haja, exista, aí ele fez um boneco de barro e soprou sobre as narinas, né? Então ele foi criado no sexto e imediatamente foi criado no sexto dia para entrar imediatamente no sétimo. Era uma ponte entre 6 dias seculares e o sétimo sagrado, porque esta aparente dicotomia é o propósito da sua existência. A intenção de Deus e sua obra se completam mutuamente. Uma expressa a missão do homem e a outra se refere às condições da sua vivência. Então preste atenção, olha só que interessante isso. Deus percebeu, ele começou a criar um monte de coisas, né? No primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, chegou no sexto, Deus venceu. Amanhã é descanso. Amanhã é Shabat. Amanhã é dia de estar com a família. Amanhã é dia de comunhão. Amanhã eu tenho que estar com os meus filhos. Opa, tá na hora de criar o homem, porque amanhã é Shabat. Aí, olha interessante que Deus te cria justamente para ter relacionamento contigo. Porque quando Deus estava prestes a entrar em descanso, ele pensou, eu preciso de uma família aqui na terra. Aí ele pegou e criou o homem. E aí ele visita o homem na viração do dia. Olha que tremendo isso, meus amados. Deus, ele cria o homem justamente porque ele queria descansar em comunhão com o homem. E aí você compreende o princípio, porque muitas vezes não adianta nós não trabalhar num dia, mas passar o dia olhando Netflix. Não adianta nós não trabalhar num dia e não ter relacionamento com a nossa casa e com o nosso Deus. É um dia que nós também precisamos restaurar a comunhão com Deus. Então não importa se é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Mas importa que você vai parar aquele dia para ter relacionamento com a sua família, para renovar as suas forças, para cuidar da sua casa, para cuidar de um tempo de maior qualidade com Deus, porque aquele dia você não vai trabalhar, aquele dia você vai buscar ter comunhão, uma comunhão de maior qualidade com o teu Deus. Glória a Deus. Então, Shabat, o descanso, é o dia que o Senhor criou para o homem se santificar, para o homem separar. O homem santifica o dia, não é o dia que santifica o homem. Vocês entenderam? Eu falei isso lá no início. É o homem que santifica o dia. Isso está na lei de Moisés, inclusive, em Êxodo e Deuteronômio. O Senhor guardar o sábado para o santificar. Então, guarde o descanso para o santificar. Então, o sábado é um dia de santificação na tua vida. É um dia que você vai se santificar. A Vandila, perdão, desculpa, querida, errei teu nome. Que palavra, pastor, glória a Deus. Amém, querida. Recebe aí em nome de Jesus. Se mais alguém está recebendo aí, clica no coraçãozinho. E a Dani está escrevendo, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Amém. Ele celebra cada conquista. Glória a Deus, né? Então, amados, o sábado, o descanso, o Shabat é o dia que o Senhor criou para o homem se santificar, renovar a sua aliança com Deus e com a sua família. É o tempo de reordenar os pensamentos e corrigir rotas pessoais e da família. É o tempo de exercer sacerdócio ativo dentro de casa, meus irmãos. O sacerdote, ele não pode se ocultar. Ele precisa
compreender que ele precisa estar atento, e é o dia talvez de você resolver algumas coisas com a sua casa, com a família. O descanso, o Shabat, também nos propõe libertação das coisas urgentes e nos coloca na resolução das coisas importantes. Talvez você passe de segunda a sexta ou domingo a sexta correndo, mas aí o Senhor te dá um Shabat para você descansar, para você fazer algo diferente, para você cuidar da sua vida, da sua família, para você restartar processos, fazer uma avaliação da semana que passou, dar uma olhada nas coisas como elas estão postas. Shabat, agora preste atenção. Shabat, se você for lá em Levítico 23, fala das festas bíblicas. O Shabat é a primeira celebração bíblica. É a primeira festa bíblica. Não, a gente não comemora o Shabat da mesma maneira que se comemora aquelas festas de grande celebração, mas Deus disse que ia ter uma celebração a cada ciclo de uma semana. A cada ciclo de uma semana você para, faz um pit stop e celebra e se prepara para a próxima semana. Então, é a primeira celebração bíblica. E o Shabat, o termo original da palavra Shabat, não significa só descanso, mas o termo original também significa retorno à verdade. Então, a sua vida, ela vai tomando algumas proporções e desdobramentos durante a semana, mas tem um dia de reset, tem um dia que você recobra o entendimento e retorna à verdade. E quem é a verdade? Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou isso. Ele é a verdade. Ele é a verdade. E eu falei sobre isso na semana passada. Eu pincelei isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa do grego? Aletheia. Então, essa verdade, a aletheia, ela é um retorno. Então, significa que quando você faz o Shabat, você retorna a Cristo, você retorna a Ele, a verdade, a aletheia, a Cristo, a verdade da palavra. Então, é um dia que você faz um restart, um reset na sua mente, na sua vida, e retorna, e e coloca tudo na balança e pensa o que a minha vida está fora e o que a minha vida está dentro. O descanso é para isso. Ele não é só descanso do físico, mas é o descanso do emocional, das guerras, mas também o descanso do espiritual. E o melhor descanso espiritual que nós temos é nos braços do Senhor. Amém? Então, quando não paramos nunca, amados, estamos correndo um sério risco de viver enganos em nossas vidas. Esse é o momento do sacerdote da casa trazer a sua família ao propósito original, fazer a família retornar à verdade. E eu digo isso não que eu seja perito nisso, mas isso também está sendo revelado e temos buscado aprender essas coisas para colocar em prática, porque não é fácil conduzir as nossas famílias nos dias de hoje. É uma guerra, é uma batalha diária e é uma guerra constante. Não é simples, ninguém está ali nadando de braçada, não. Nós estamos lutando, todos nós, eu inclusive, para que a nossa família ela seja conduzida da melhor forma nos caminhos do Senhor. O Shabat também significa o desligamento do grande mundo e o recolhimento para o ambiente íntimo, criado pelo Shabat e sua atmosfera. Por um dia, podem assegurar a liberdade espiritual do indivíduo. Então, olha só, Deus quer te levar a um novo nível. Você precisa compreender esse dia santificado para retornar ao Senhor. Então, afinal, quem é o homem verdadeiramente livre? Aquele que não se torna escravo do tempo, do seu tempo, mas o domina, né? Então, o Shabat é o tempo, meu Deus, a hora tá voando, né? Tem várias anotações aqui. O Shabat é um tempo de fechar em família, reparar arestas, fechar as brechas, buscar o renovo de Deus para a próxima semana, independente do dia que você escolher, ou o nome que você adotar, Shabat, dia de descanso, culto caseiro, célula da família,
celebre em família e com o Senhor na tua casa. Traga a presença do Espírito Santo para a tua casa. Essa é a oportunidade de exercer o sacerdócio em casa. Originalmente, o sacerdócio é a função do pai e da mãe, e a mãe entra como auxiliadora nessa questão. Mas, infelizmente, muitas famílias não desfrutam dessa realidade. Pais ausentes, omissos ou até mesmo indiferentes acabam deixando o sacerdócio com a esposa. Mas isso não é motivo para não celebrar o Shabat, meus amados. Se o homem não faz o que lhe é atribuído, alguém precisa fazer. O Shabat é para todos. Às vezes até o filho puxa a iniciativa do Shabat. O Rodrigo Braz fala: a verdade, pastor, aqui em casa fizemos nosso Shabat no domingo pela manhã. Glória a Deus. Carlos Eduardo, que palavras abençoadoras, glória a Deus pela tua vida, pastor, glória a Deus pela tua, que está sempre aqui, é um dos primeiros a entrar, sempre o Carlos Eduardo. E o Rodrigo disse: foi uma bênção, glória a Deus. O Carlos Eduardo fala ainda: aqui em casa separamos o domingo também, glória a Deus. Eu vou falar sobre o domingo se der tempo. Em algumas famílias, olha só, até mesmo os filhos acabam por assumir a responsabilidade espiritual em razão dos pais ainda não serem convertidos. Então não tem desculpa, amém? Essa é uma boa oportunidade para que eles recebam a palavra de Deus. Algumas famílias têm dificuldade com os filhos que se desviaram e tornaram-se totalmente rebeldes com o evangelho e com a família. O Shabat é uma oportunidade de restauração. Deus te dá um mecanismo para ganhar a tua família. Deus te dá um mecanismo para você restaurar a sua família. Jesus é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do Shabat. Ele é o Senhor do descanso. Ele é o nosso descanso. Separe um dia para estar reunindo a família e descansando no Senhor. Tenha um tempo de qualidade. Talvez você precise desligar a TV, o Netflix, o Prime Video, sem internet, sem telefone. Ministre esse ensino. Aqui em casa, nós temos momentos em que nós retiramos os telefones para que haja relacionamento entre nós. Tá? Todos os dias tem momentos assim. A Kátia está falando: amei essa palavra, sempre tive dúvidas sobre esse tema, obrigado por tudo, pastor. Como todos disseram, é uma honra ser ovelha de pastores tão comprometidos e amorosos. Gratidão, querida, pela tua vida, tá sempre aqui, uma das primeiras também que entra e permanece. Obrigado pela tua audiência. Então, eu quero te aconselhar a separar esse tempo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a palavra diz. Jesus fala, né? André Severino fala: palavra fiel e verdadeira, digna de aceitação. Deus abençoe pela excelência da explicação. Gratidão, querido. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Então, o Shabat é retorno à verdade. É o descanso que nos faz retornar à verdade. E Jesus é a verdade. Palavra do grego, aletheia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também, e conhecereis a aletheia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, queridos, eu quero dizer para você algo nesta hora. Você precisa separar um dia para colocar a tua vida em ordem. Todas as semanas. Uma vez eu vi o nosso querido apóstolo René falando: você quer ter 52 dias de férias por ano? E todo mundo disse no auditório: eu quero. E aí ele disse o seguinte: olha, Deus te deu 52 dias de férias. Você é que não usa 52 Shabats por ano. 52 Shabats que você tem para fazer um restart da sua vida, para fazer um pit stop, para avaliar. E os judeus, eles fazem assim de uma maneira espetacular. Eles reúnem a família na viração do dia, porque o dia começa quando a primeira estrela nasce. Então, na sexta-feira, quando a primeira estrela sai no céu, começa o Shabat judeu. E ali eles reúnem a família, eles celebram, eles ministram a palavra do Senhor, eles têm um tempo com a família de qualidade, um tempo espiritual. No sábado pela manhã eles vão na sinagoga para estar ouvindo a lei do Senhor, a Torá, enfim. Então, é um dia de santificação, porque eles santificam um dia.
Não que o sábado seja um dia santo, mas eles dão uma santificação ao dia. Então, você precisa santificar um dia, não importa qual dia da semana seja, mas que você tenha um dia por semana para renovar as suas forças e se santificar no Senhor. Por que muitos utilizam domingo? Porque Jesus morreu, ficou 3 dias. No terceiro dia ele ressuscita. Quando ele ressuscita como primícia daqueles que dormem, ressuscita no primeiro dia da semana, como primícia de Deus, como primícia dos que dormem. E a partir da ressurreição de Cristo se inaugura um novo período da história da igreja. E por isso a igreja hoje tem procurado utilizar o domingo como primícia da semana para santificar a Deus, porque se a primícia é santa, toda a massa também é. Então, Jesus agora, a lei do sabática, do shabat ou do sábado veio na época da lei de Moisés, mas a partir de Cristo, ele vem agora como ele, Senhor do sábado, ele, o Senhor do descanso, ele como primícia, agora então ressuscitando no domingo. Glória a Deus pela vida de vocês. Vou ler mais uma mensagem, vou desligar, porque senão vai cair a live. Palavra abençoadora, glória a Deus pela tua vida e tua família. Sou muito grato a Deus e amo por fazer parte da família Anne. Glória a Deus. Muito obrigado, queridos. Vou encerrar a live por causa do tempo. Quero só dizer, a quem ainda não está me seguindo no Instagram, segue lá, @awpaz. Clica no link da bio, lá tem o meu canal no Telegram, lá eu tenho devocionais, tem muito conteúdo, tem um link do YouTube e também tem um link para contribuição. Eu sou grato a Deus por todos aqueles que têm honrado as nossas vidas e contribuído com a nossa chamada. Orem por nós, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até amanhã.